falar, e eu quero passar isso aqui, porque nós estamos chegando num ponto. O Senhor está concluindo as suas mensagens para os filhos deles antes da transformação. Muita coisa já foi concluída, e você vai ouvir falar de novo, e de novo, e de novo. Os vasos já estão prontos, os corações já estão prontos. Entretanto, ele falou, ele ainda está trabalhando, os anjos, né, como foi falado na mensagem aqui, ainda está trabalhando nos resíduos do seu coração. Então, eu sei que eu estou passando por isso, várias e várias ocasiões, várias coisas acontecem. Você vai ver um exemplo aqui da irmã, as últimas coisinhas, as últimas migalhinhas embaixo do seu coração, amados. O Senhor está agora trabalhando nisso, para remover isso, deixar o seu coração puro perante Ele. Né? Isso é muito lindo que o senhor está fazendo. Sonho 598, mistérios que cercam a ressurreição. Vamos começar aqui já. Obrigado por mais um dia. Novamente, são 8 páginas, tá? Eu vou, então, passar só nas linhas que eu marquei. E a todos os novos ao redor do mundo, sempre tem gente nova, vindo e voltando, etc, etc. E aqui está, você vai nos mistériosdedeus.com e você seleciona História de Amor de Jesus, e tá? Aí você passa aqui para baixo, aqui está todas as histórias da irmã. Esse canal foi praticamente criado aqui, né? Esse canal começou quando eu descobri... Esse canal nunca foi um canal de estudo bíblico. Eu nunca ia fazer os mistérios de Deus para ser um canal de estudo bíblico. Já veio na cabeça há alguns anos, etc. Porque qual seria a diferença de um estudo bíblico aqui e dos outros das 50 mil denominação cristã? A mesma coisa, né? Mas quando eu estava aí na minha vida carregando e eu aprendi sobre as festas santas, depois de um tempo eu falei, eu quero compartilhar com o mundo, né? Fora da cultura hebraica, ninguém sabe disso, né? Então eu lembro muito bem, eu comecei com esse canal, os mistériosdedeus.com, tem coisa aqui de 2011, e comecei, as primeiras coisas que foi falada aqui nesse canal foi as festas do Senhor e o que elas significam, que é o plano do Senhor para a humanidade. Hoje ele vai falar, ele vai mudar essa palavra um pouco, não é o plano do Senhor para a humanidade, mas sim a minha história. Inacreditável que o Senhor revelou hoje, quase caí de costa, para aqueles que estão ouvindo e realmente recebendo isso, é muito, muito lindo. Então, aqui está, depois que eu comecei a fazer as traduções dos profetas, lembra? Muita coisa falando, etc., tinha muita coisa maligna. Aí eu descobri a nossa irmã, e depois desses anos, né? Olha só, tem sido anos e anos e anos ouvindo o Senhor, realmente um excelente, o Senhor tem sido muito, muito gentil conosco, em nós que estamos passando por esse momento mais difícil que o ser humano já passou na face da Terra. Ele está conosco, ele está revelando, ele está acalmando os nossos corações. Olha só, ele não precisava fazer isso, amados. A gente já tem a Bíblia, ele não precisava fazer isso mais. A gente não tem a Bíblia? Ele não precisava fazer isso. Mas ele escolheu fazer isso, ele vem aqui e ele expande as escrituras da Bíblia para a gente entender. Você vai ver aqui muitas coisas, ele explica dos mil, mas aqui é realmente o amor que ele tem para todos nós. Ele vem aqui e falou, não, eu vou ficar com você. É a mesma coisa que ele está falando isso, né? Não, eu vou ficar com vocês nos últimos 3 anos. No meu caso, seria, quando é que eu descobri o senhor apareceu? O senhor apareceu nesse canal tem uns 4 anos. Eu vou ficar com você nos últimos 5 anos da sua vida, de todos vocês aí, né? E aí ele está, até antes da transformação. Depois da transformação, tudo vai ser mudado, amados. Tudo vai ser mudado. Aos novos, então, por favor, vão para a história de Jesus, e aqui você vai, começa, quando é que é a data que começa aqui? 2012, olha só, começa em 2012 o sonho delas, mas ela essa história de amor com o Senhor já tem 20 anos, e ela vai ser conhecida por toda a eternidade com isso. Vamos continuar aqui, 5, 9, 8, então a irmã começa, obrigado por mais um dia, obrigado por seu grande cuidado e amor, obrigado por seus testes e provações em nós, pois sem ele não podemos ser crucificados em nossa carne e removidos os tumores do eu. Meu amado, o eu que nós temos dá muito trabalho para nós. Viu? E aqui ela está, em uma das formas que o Senhor remove esse eu, é através dos testes e provações. E olha, os testes e provações é
Difícil, é difícil, tá? Olá, Lara, eu tô vendo aqui aniversário do seu irmão, um forte abraço a ele, que o Senhor abençoe você e sua família tremendamente. Aliás, ele está fazendo isso, né? Continua fazendo isso, ó. Eu vou conhecer vocês ainda, pode ficar tranquilo. Obrigado pelo túmulo vazio destinado a conter seu corpo. Nossos corpos também são como vaso de tumba ou vaso de sepultura. O eu, ó, o famoso eu, deve ser removido para que você possa viver através de nós. Isso aqui é a nossa irmã falando, né? Nós temos que remover esse eu, e esse eu é aqueles resíduos que ele vai falar aqui, que está em seu coração, e nós, digamos, todos nós, estamos muito bem confortáveis com esses resíduos. Nós estamos confortáveis com ele. Mas o Senhor olha e fala, mas eu não estou. Eu quero preencher o seu coração comigo, mas está difícil. Né? Vamos ver mais aqui. Eu vou passar mais para frente, como eu te falei, são 8 páginas, tem muito o que falar aqui. Aqui ela tem um relacionamento com essa amiga dela de muitos e muitos anos, viu ela no aeroporto e descobriu ela descobriu mais tarde que a amiga dela tinha câncer, e as duas tiveram esse relacionamento que uma não gostou da outra tanto, e ela pediu para orar para a amiga dela no aeroporto. Ela orou, e depois ela viu que o câncer não foi curado. E é interessante, eu marquei aqui, ela falou, ainda assim, eu sabia que não deveria me preocupar, pois Deus estava e está totalmente no controle de todas as coisas. Então, aqui foi um caso realmente que a irmã orou e nada aconteceu. Isso é raro aqui nos sonhos, que geralmente quando ela ora as coisas acontecem. Nesse caso, não foi curado, mas o Senhor está em controle de todas as coisas. As orações dessa manhã, o Senhor levou ela a 3 passagens diferentes na Bíblia, meus amados. Então, Salmos 105, 17, 18, Marcos 14, 51 a 2. Eu vou ler Mateus, por motivo aqui de rapidez, Mateus 27, abriu errado aqui, Bíblia, Mateus 27, qual é o último aqui? 51 a 53. Eu vou ler só isso aqui, porque esse estudo é relevante por essa história, essa carta. Começando aqui no versículo 27, 51, aqui fala, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos grupos, depois que ele ressuscitou, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O Senhor levou esses 3 versos. Eu vou ler isso aqui também. O Senhor deu para ela para orar nesse dia específico. Marcos 14. Vamos para Marcos. Tudo que o Senhor faz é importante, né, amados? À medida que o Senhor sabe que eu tenho um tempo aqui específico. Marcos 14, 51. Mas aqui só 12 escrituras. Marcos 14, 51 a 52, aqui fala, e um certo jovem o seguia, envolvo em um lençol sobre o corpo nu, ele vai falar sobre isso, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Olha só. E o último, então, eu vou ler aqui, é Salmos 105, e esse vai ser o último, por medida de tempo, né, mas isso aqui é complicado fazer isso aqui. Salmos, o último que ele deu aqui, Salmos. Onde é que está? Aqui está. Salmos 105, 17 a 19. E esse aqui é o último que ele deu. Ele deu 3 versos para a irmã começar a orar aquele dia. Então, Salmos 105, 17 a 19 diz o seguinte: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram como grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então, aqui está. Vamos continuando aqui, então, com o sonho da amada, da nossa irmã, e aqui ela fala do José. O José, ela nunca entendeu o José, né? Ele passou por tantas coisas, foi a Potifar, ficou preso tantos anos, ela nunca entendeu, a não ser que ela falou muito bem aqui, ele usou muito eus em seu discurso, quando você vê lá a história de José
José usou muito eus no discurso dele, então o Senhor estava trabalhando com esses eus dele, e esse processo que ele passou foi um processo doloroso e brutal. Continuando aqui, então, ela fala, há também muitos períodos em que não ouvimos nada de você, e há esses períodos, amados, que a gente ora e não ouve do Senhor. Você me explicou há anos atrás que quando você permanece em silêncio, é porque devo revistar a última revelação de sonho que você me deu. Tudo foi feito para fins de instrução. Então, ela fala aqui mais coisas sobre significado mundano de pós-ação, e ela vai explicar o porquê disso aqui. O maligno quase pegou ela e o marido dela, e eu vou mostrar aqui na última coisa, que a facilidade que os malignos têm de pegar cada um de nós, tá? E o Senhor falou uma coisa muito interessante ainda, ela expandiu um pouco a Bíblia no que falou sobre o pecado, e se você animar os demônios, isso é pecado? Interessante isso, né? Eu já falava que tudo que você faz que é contrário à vontade do Senhor é pecado, quer dizer, podia incluir isso, né? Mas é isso que ele falou aqui na lição dele. Deixa eu ver, são 8 páginas. Então, quando o Senhor começa a falar, então, jovens, assim que as pessoas perguntam se ele começa a falar, deixa eu ver aqui. Aqui fala o Senhor, então, vamos começar a ler as mensagens do seu Deus. Eu sei que às vezes muitas pessoas têm, João, como é que você sabe que isso aí é Jesus? Não tem nada que eu possa falar, né, amado? Ele vem aqui e fala, eu sou Deus e além de mim não há outro. Ele vem aqui e fala, eu sou o que eu sou. Ele clama todas essas coisas, e aqui nessa passagem vai clamar que a Bíblia e tudo que é falado é dele. Então, entre você e seu Deus, a nossa irmã fez o pedido de oração aqui para pedir discernimento, né? O Senhor clama, fala muitas coisas aqui, entendeu? Que ele é Deus, que ele é filho do Pai dele, que ele veio aqui para nós, quer dizer, e há vários e vários sonhos, né, mas vários sonhos. Eu acho que se você tem uma certa dificuldade de saber que esse Jesus é o Filho de Deus, leia mais coisas, ore primeiro, pede ao Senhor discernimento, e volte e leia outras cartas do Senhor. Aqui nós temos 598, né? Você vai ver coisas que somente Deus pode falar, né? E, novamente, se eu tivesse alguma dúvida, desde o início de vários anos atrás, que esse Jesus falado que é o Jesus da Bíblia, é o Filho do Deus vivo, não ia existir esse canal, eu acho, tá? Ele não ia. Se eu venho e falo assim, diz o Senhor, é porque eu acredito no fundo da minha pele, da minha alma, que esse é o Senhor, né? Então, o que eu gostaria de falar a vocês, orem primeiro, como fala a oração, e peça ao Senhor discernimento sobre isso. Então, assim diz o Senhor, ele fala, eu estou aqui, Erim, eu estou com você, você tem descoberto um tesouro escondido à vista de grande significado. Lembre-se do porquê eu vim, olha só, lembre-se do porquê eu vim, quer dizer, há várias dicas que ele mostra a autoridade que ele é o Filho de Deus. Você se lembra? Ela fala para salvar o mundo da morte espiritual e do pecado. O Senhor fala, isso está correto? O Senhor continua, o jardim do Éden era o paraíso, era lindo e livre de pecado. Adão e Eva foram advertidos a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Outras coisas que eu gostaria de ajudar vocês que estão estudando, orando ao Senhor, é que o que o Senhor falar aqui não entra em contradição com a Bíblia. E eu já estou aqui, amado. Sonho 598, e nunca, nenhuma vez, sequer, houve uma contradição. Sequer. Agora ele expande muito, sequer, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que você pode verificar se esse Deus aqui é o Filho do Deus vivo ou não, né? Nunca há contradição. Esse Deus da Erim, esse Deus da Bíblia, o Deus do livro de Enoque, o Deus que está sentado agora em teu trono, esse Deus é todo um Deus somente, e ele não se contradiz, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Senhor continua, esta árvore estava ao lado da árvore da vida, assim, antes de sua tentação pela serpente, quando estavam nus,
Eles não sentiam vergonha, no entanto, uma vez que eles comeram do fruto, eles perceberam sua condição pecaminosa de coração. Seus olhos foram abertos. Olha só como que ele explica as Escrituras de forma brilhante e aberta. O Senhor continua: eles não tentaram cobrir a sua nudez diante de Deus por causa de seus pecados, eles foram expulsos do jardim. Isso foi para que eles não comessem da árvore da vida, evitando assim tornar eterno seu estado pecaminoso. Eu sempre tive dúvidas sobre isso. Se eles voltassem e comessem da árvore da vida, né? Eles comeram da árvore que não podia. O Senhor fala que ia se tornar um estado eterno pecaminoso. Que coisa triste, né? Ainda bem que isso nunca aconteceu. O Senhor continua: as roupas foram feitas para eles de peles de animais por Deus, pois as folhas não cobriram sua nudez. Depois há o jardim de Getsemane, isso significa o lugar de prensa de óleo. Eu te falei sobre isso antes. O Senhor continua: eu avisei aqueles que estavam comigo 3 vezes para ficarem de olho, porque já era tarde. Novamente, expandindo aqui. Mesmo assim, eles não tinham entendimento do verdadeiro significado das minhas palavras. Olha só, ele está falando dos apóstolos que andaram com ele, amado. Os apóstolos que andaram com ele não tinham entendimento verdadeiro do significado das palavras dele. Sim, ocorreram até sinais que estavam ocultos. O jovem estava mal vestido e deixou para trás sua coberta quando fugiu nu. Agora você está se perguntando se este é o mesmo jovem de linho branco comprido que estava lá no tumulto como testemunha da minha ressurreição. Interessante ele falar isso, né? Aí ela falou: sempre pensei que fosse um anjo, mas era um jovem. O Senhor fala: o que o jovem disse? Então ela fala das 2 mulheres. Maria estava indo ao túmulo por precaução. Ela então aqui está nas Escrituras, Marcos 16, 4 a 7. Eu vou passar mais, tá, amados? É um pouco mais rápido. O Senhor fala aqui, então, ela perguntou aqui, terminando aqui, ela falou: mas, Senhor, nos outros evangelhos há relatos diferentes de que as mulheres viram. Bem, pelo menos parece diferente. Interessante que ela percebeu isso aqui, que há relatos diferentes. Já é a segunda vez que eu pego o Senhor falando isso, amados. A primeira vez foi: mas será que Maria ungiu o seu pé? Em outro evangelho falou que ungiu a cabeça. Parece que há uma discrepância. O Senhor falou: não há acidentes no que aconteceu. Agora aqui ela falou desse relato do que as mulheres viram, porque e o Senhor fala novamente: não há acidentes, Erim. Talvez o jovem estivesse nu e morto para o pecado, ou ele se afastou de sua vergonha e foi transformado. Ele era de um jeito e agora ele é de um jeito completamente diferente. Ele foi usado como mensageiro para testemunhar o grande milagre, né, o da ressurreição dele, o milagre de que eu tenho ressuscitado. Novamente, olha só a autoridade da qual esse Senhor Jesus conversa. Tá? Olha a autoridade do jeito que o nosso Senhor Jesus conversa. Né? Ele conversa com toda a autoridade. Continuando, ele fala: agora havia 2 jovens diferentes trabalhando aqui, embora um seja um mistério para alguns, não é para mim. O Senhor continua aqui: então, e a outra palavra, o que você encontrou? Então ele falou para ela voltar nas Escrituras, e ela leu Mateus 27, 52 a 53. Por favor, leia isso então. Eu estou andando aqui um pouco rápido. Aqui é a fala que os mortos foram ressuscitados. E o Senhor fala: sim, os túmulos se abrindo e os justos levantando de seu sono nas sepulturas. Estes eram como primícias. Já foi falado nesse canal e eu estou muito alegre de ter confirmado. Os irmãos, os santos que levantaram depois da ressuscitação do Senhor, eles são considerados primícias, são os primeiros a ser levantados, primícias. O Senhor fala: este é um milagre irritante para muitos. Que pena, né? Para muitos, o Senhor fala que isso é irritante para eles. Embora isso não seja um problema para Deus, é um problema para o adversário. A morte não pode me segurar. Quem conversa com essa autoridade, amados? O Senhor continua: o inimigo não tem poder sobre a morte. Este é um grande problema para o inimigo. Agora, há um item que você não observou: onde o túmulo estava localizado? Em um jardim? Fez ela voltar nas Escrituras de novo.
ela voltou nas escrituras e ela leu João 14, 41, 49, para ver se estava realmente perto de um jardim. E estava, né? Eu fui lá. Eu fui lá no jardim, eu e minha família em 2017. Eu tenho foto aqui, outro dia eu mostro quando melhorar aqui. O senhor fala assim, mais diferente? Agora vou colocar um eu aqui, eu maiúsculo. Agora eu quero discutir algo com você que é muito importante. Erin, eu te chamei, você não me chamou. O senhor continua? Eu te preparei e te fiz pronta para os meus propósitos. Amados, são todos vocês aí ao redor do mundo, tá? Que ele está trabalhando. Ele está trabalhando com todos vocês aí, que ele tem chamado para os propósitos dele. Ele continua. Se você se preocupa com muitas coisas, você diz, se eu enfurecer Deus, ele vai parar, ou ele não me dá um sonho há algum tempo, talvez eu esteja fora do seu favor. Olha o que o Senhor fala. Por favor, pare com isso. A gente pensa sobre isso, né? Ah, pai, eu pego demais, o João, nossa, eu cometo tantos erros. Ele vai falar sobre isso também. Os erros são para ser aprendidos? Ele vai falar nesse assunto. Ó. Do resíduo que ainda precisa ser limpo e varrido, isso é o que resta. Seu temor de mim. Assim diz o Senhor. Erin, você escreve até isso. Por quê? Ela está escrevendo enquanto ele está falando isso. Nossa, irmã é engraçada, né? Ele está dando essa lição para ela e ela está escrevendo essas coisas. E ele fala, mas por que você está escrevendo isso? Ó? Ele continua, é porque há alguns que precisam ouvir isso. Ó. Então, ele está direcionando a um grupo de pessoas, né, que só ele sabe quem é, né, amados? Esse canal circula o mundo, só ele sabe que há realmente um grupo de pessoas que estão tendo, como eu poderia dizer, sem julgar, dificuldade, né, em ouvir ele. E ele fala aqui, lembre-se de que a rendição é o próprio coração da fé. Então, aqui está. Eu acho que o que é o contrário de rendição? É soberba. Já foi falado nesse canal várias e várias vezes que o senhor está falando, né? Que há essas pessoas que estão tendo problemas em ouvir. Há esse grupo de pessoas, eu não tenho a mínima ideia, é claro, falando inglês aqui. Há um grupo de pessoas, é claro, ao redor do mundo, ó, esse canal é falado para os e-mails, já mostrou isso para mim. Ele já mostrou isso para mim, várias pessoas sendo viradas a eles, pessoas longe, eu vi essas pessoas longe. Eu espero que, é claro, é parte desse coração aqui, conhecer todas essas pessoas, mas aqui há um grupo de pessoas que ele fala que que precisam ouvir isso, porque o coração deles não está tendo redição, ou seja, resumindo aqui, o coração está tendo soberba desse grupo de pessoas. O Senhor continua, você tem entregado a sua vida e ambições a mim na altura desse jogo, tá, amados? A gente tem que estar chegado aqui, tá? Na altura desses jogos. Muitos podem falar com palavras de fé, mas quantos derramariam com a caneta de um escriba a fé na tinta que você usa para escrever ao se render às minhas mensagens no papel, a tábua do teu coração? É exatamente isso. É exatamente isso aqui. Há várias perguntas, esse canal já está aqui no YouTube há 8 anos, e no outro 15 anos, e há realmente, eu não recebo mais, mas eu recebia perguntas, como você sabe, que é Jesus, eu lembro essa parte, Jesus, depois um ponto de interrogação assim, né? Então, há uma fé de sua parte, exatamente como o senhor falou aqui, a caneta de um escriba, nossa irmã foi chamada, o vaso dela aqui, ela é um escriba, ela escreve o que ela vê, como o senhor está falando, até ele falou, brincando aqui, por que você está escrevendo isso? Porque alguns precisam ouvir, ele falou, e ele falou, tem que ter fé, ele vai falar mais sobre isso, você tem que ter fé que essas palavras escritas aqui pela caneta dessa escriba, as palavras dele, ou seja, as minhas mensagens no papel. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? A não ser que, é claro, né? É claro, os novos, é claro, estão aprendendo isso agora, mas se você já está nesse canal já há um bom tempo, vocês acreditam nisso, que essas mensagens escritas aqui é do próprio Deus? Ele está perguntando. A tábua do seu coração, e o Senhor continua, isso é bom,
Ele fala mais, sim, há muitos que são estudiosos, eruditos da minha palavra. Olha só, ele fala nisso constantemente, amados. Eu não sei quem são, tá? Ainda bem, né? Ele fala novamente desses estudiosos, desde o tempo que ele veio na Terra, os estudiosos que ensinavam que ele não vinha como bebê. Lembra que ele falou isso? E há, então, esses estudiosos eruditos, ou seja, gente realmente PhD nas Escrituras, da minha palavra. Então, aqui ele fala, muitos dizem, não, ela não entende isso ou aquilo, quer dizer, eles estão aqui debochando ou falando mal dela, né? Aí ele fala, eles então inserem coisas que as pessoas comuns não conseguem nem pronunciar, apesar dos estudiosos, ao Senhor novamente, apesar dos estudiosos que um dia poderiam se enfurecer contra você, então está falando contra ela, você continua compartilhando os seus sonhos e o Senhor continua, não duvide e não tenha medo. Erim, eu estou com você. Vocês já perceberam isso, amados? Que ele vem falando isso muito. Ele falou estudiosos, de vez em quando ele fala fariseus, é a mesma coisa. O fariseu é um estudioso da palavra, mas você conhece, e olha, tem muito o que falar sobre isso. Não deu tempo ainda, tá? Mas há muito o que falar sobre isso quando o senhor conversa sobre os estudiosos, os fariseus, que memorizam as escrituras, mas é só isso. Mas isso eu vou deixar para quando ele tocar no assunto. Ele toca pouquinho ali, não deu tempo para mim falar para você todas as mensagens. Continuando aqui, então, é interessante, isso aqui me ajudou também, né, amados? Apesar desses anos todos que eu venho fazendo isso, e apesar disso, daquilo outro, nossa, muito difícil na Erim, muito difícil na Jack, muito difícil em todos os profetas do Senhor, em toda a história, eles sempre foram sós. Fariseus, Eliseus, Jeremias, sempre foram sós, pregando a mensagem do Senhor, sempre foram debochados, falando mal, e eles nunca pararam no caminho, né, amados? E aqui é o exemplo da nossa irmã, ela também, ela falou que ela nunca parou, e o Senhor fala, não duvide e não tenha medo. Glória a Deus, né? Glória a Deus, a nossa irmã não parou com isso, né? Maravilha. Nós estamos vendo a mensagem agora. O Senhor continua, Erim, eu farei tudo o que eu tenho te prometido no tempo determinado. Ele nunca mudou isso, amados. E continuando, o Senhor fala, eu sei que você está procurando respostas enquanto observa nas minhas paredes. No entanto, pense nisso para entender os tempos em que você está agora. O Senhor continua, o que tinha que ocorrer antes desse tempo, o Senhor pergunta, se então em todas essas coisas, todas elas têm acontecido, então é bom estar em alerta redobrado. Isso é sábio quando o noivo em busca uma noiva que procura ele. Ele continua, agora há muitos tempos diferentes em que são escritos para medir esse tempo, porque a nossa irmã sempre quer saber quando ele vem, e ele fala, ele já deu várias e várias dicas, né? Semana de dias, semanas de semanas, e ele fala aqui semana de mês, o 7º mês, a semana das festas, a semana de ano, o 7º ano e um ano de descanso, ou sábado, 3º dia, então há as vigílias da noite e até a 11ª hora do dia. Portanto, é difícil saber, o Senhor fala, mesmo que você saiba pelos sinais do céu e até mesmo pelos sinais ao seu redor. Então, o Senhor fala claramente que vai ser muito difícil as pessoas calcularem a vinda dele. O marido dela fez um trabalho e parece que é um bom sinal, e o Senhor fala assim, é isso? O Senhor fala assim, isso é? O Senhor continua? Erim, encoste mais em mim e não se preocupe. Nós todos devemos fazer isso. Há um grande plano no lugar e é bom. A razão pela qual eu lhe dei isso hoje é para você entender que com Deus há um padrão, um caminho que é preciso para o cumprimento das profecias e a ordem que elas devem acontecer. Observe isso e use-os como seu meditor. Claramente, há um padrão no céu, mas há um padrão no céu. O Senhor já falou que várias vezes, eu vou vir, ou seja, quando ele vai transformar os filhos dele, ele vai vir no tempo perfeito. Ele falou várias vezes isso. Perfeito. Né?
Continuando, o Senhor fala, enquanto isso, levante o queixo, eu vou continuar a prover para você em todas as coisas. Não tenha medo, eu tenho ressuscitado. Enquanto eu tenho ressuscitado, eu também ainda estou com você. Lindo Senhor, né? O Senhor aqui termina falando, eu estou aqui, venha a mim enquanto eu estiver cansada e eu lhe darei descanso. Amados, ele diz, eu estou aqui, eu te amo a todos vocês. Não desanimem, amados, e aqui o sonho acaba. Realmente muito, muito lindo esse sonho que o Senhor tem falado aqui, né? E tem muito mais ainda comida espiritual para passar a vocês, tá, amados?